Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que dar um livro para alguém é o maior elogio que se pode fazer? Então hoje, para inaugurar o nosso Papum, nós resolvemos fazer um piquenique no Parque da Cidade aqui em Brasília. E a convidada não poderia ser outra pessoa senão uma moça que é professora, psicóloga, escritora, dona de uma distribuidora de livros que está em Brasília há mais de 44 anos. O seu nome é Iris, que vem do verbo grego eirein, que significa mensageira. Eu acho que quando as pessoas vão nascer, desce um anjinho lá do céu e cochicha no ouvido da mãe ou do pai para dar um nome. Porque esta pessoa foi uma dessas abençoadas. O seu nome não poderia dar mais certo. Ela sim é a grande mensageira, mensageira dos livros, mensageira da alegria e mensageira do pensar. Com vocês, Iris Borges. Olá! Eu estou muito orgulhosa, feliz e honrada com este convite para inaugurar esse momento num lugar tão mágico como esse Parque da Cidade, que a gente tanto ama aqui em Brasília. Quero conversar com você sobre toda uma vida que é dedicada ao mundo do livro e da leitura. Iris, muita gente não sabe, né? A Iris, eu acabei de falar que ela é dona da distribuidora de livros Arco-Íris. Bom, a gente sabe o que um escritor faz, ele escreve livros. A gente sabe o que um leitor faz, ele lê livros. A gente sabe o que uma editora faz, edita livros. A gente sabe o que uma livraria faz, vende livros. Mas e a distribuidora de livros? O que uma distribuidora de livros faz? Então existe uma cadeia, né? O escritor escreve, a editora publica, envia para a distribuidora, cuja função é estabelecer a capilaridade. Então, teoricamente, nós temos um distribuidor expressivo em cada capital brasileira, em cada capital de estado no Brasil. De modo que os livros chegam, por exemplo, em Salvador e vão ser distribuídos para toda a Bahia. Chegam em Brasília e vão ser distribuídos para toda Brasília. Então, livrarias, bibliotecas, escolas compram na Arco-Íris para redistribuir até chegar ao leitor. Então, essa cadeia, né? Editora, distribuidora, livraria, até chegar no leitor final. Esse é o caminho. A distribuição, ela pode ser só de uma editora. Então, há algumas editoras didáticas grandes que têm uma distribuidora. Eu ia até perguntar isso. E no caso da Arco-Íris, nós somos multimarcas, porque como eu tenho completa paixão por literatura infanto-juvenil e também amo literatura, interesse geral, autoconhecimento, eu trouxe para a Arco-Íris 40 editoras que têm esse perfil. Então, nós temos um mix de livros variado que interessa a esse tipo de público leitor. Então, por exemplo, na Arco-Íris não tem livro de direito, não tem livro de matemática, não tem livro técnico, mas tem desses assuntos que eu estou te falando. E eles conversam entre si, uma coisa complementa a outra, né? Por exemplo, uma escola que quer um livro que fale sobre água, para abrir um projeto, para incentivar, entra em contato conosco pedindo, você tem alguma coisa que aborde a questão da água? Então nós precisamos perguntar para que nível? Porque se a escola é de educação infantil, o livro deverá ter uma pegada. Se for de Fundo 1, ela terá outra pegada. Se for do Fundo 2 ou de ensino médio, né, o livro precisa atender de acordo com os pré-requisitos do leitor. E isso é um trabalho muito grande, né, de conhecimento do livro, de estudar, de ter contato com a editora, de participar das capacitações que as editoras dão, até nós conhecermos bem o produto que nós distribuímos.
Nossa, que bacana. Então, você distribui mais de 40, representa, na verdade, né? Mais de 40 editoras e que são diversas e riquíssimas, né? Pelo que eu vejo, todas as vezes que eu já entrei na Arco-Íris, eu pude ver que realmente são grandes editoras que confiam no trabalho de vocês. Mas eu tenho uma outra coisa para te perguntar, porque é só uma curiosidadezinha e eu acho que todo mundo em casa deve ter essa curiosidade. Quantos livros tem no seu depósito? Mais de 100 mil livros. É muito livro, porque cada editora tem um mix de livros, né, importantes que nós mantemos em estoque permanente. Principalmente falando de literatura infanto-juvenil de novo, há escolas que não adotam um livro por bimestre na lista de material escolar, né? Eles fazem projetos de leitura, a ciranda literária. Para fazer uma ciranda, precisa ter um mix variadíssimo, tem que ter uma bibliodiversidade. Então a escola, no primeiro ano, por exemplo, há escolas que têm 5 primeiros anos e eles adotam um mix variado para o primeiro ano A, para o primeiro ano B, para o primeiro ano C e assim por diante. Como dar conta dessa variedade, né? Foi por isso que a gente foi ampliando o número de editoras que a gente trabalha para poder atingir essa demanda, né, de atender. Então, uma escola que está fazendo uma ciranda, por exemplo, vai pedir que cada aluno compre 4 livros. Se tem 30 alunos numa escola, 30 vezes 4 vão ser 120 livros na ciranda daquela sala de aula. Isso é muito complexo para se trabalhar. É um processo delicado, minucioso, cheio de detalhes que os funcionários precisam entender, compreender e ajudar os professores na escolha. Porque quando os professores visitavam o tempo todo o nosso depósito, o nosso armazém, para escolher esses livros, não estão indo agora por conta da pandemia, mas se Deus quiser, em breve devem voltar. É muito comum a gente, ao acompanhar os professores, isso geralmente acontece à noite ou num sábado pela manhã, a gente vê que nem todo professor está preparado para escolher um livro. Há professores que folheiam um livro e não enxergam o que tem dentro do livro. Olha, mas não vê, porque ele não é um leitor. Então a gente precisa ajudar esse professor a enxergar mais do livro, né, a explorar melhor a ilustração, os textos, né, para poder entender por que levar esse livro, por que ele vai ser um grande atrativo para o seu aluno ou não. Então nós trocamos ideias, nós assessoramos as escolas nesse processo de seleção. É muito legal quando o professor é um leitor, porque então ele se encanta com aquela variedade de livros, né? E ele fica como se estivesse nadando na piscina do tio Patinhas, lembra? Que era nadando no meio das moedas. Então aquele depósito enorme, para mim, representa a piscina do tesouro, né? Então é interessante porque vocês dão assessoria pedagógica para o professor, para a escola. Uhum. E, por exemplo, uma escola que tem vontade de montar uma ciranda literária ou desenvolver algum projeto de leitura em escola e não sabe como fazer, nós sentamos e tentamos ajudar a escola a encontrar o seu próprio projeto. A Arco-Íris não tem um modelo de projeto que a gente quer implantar numa escola. Quem somos nós para ensinar Padre Nosso a vigário, né? A escola é que sabe o que ela deseja. Mas como a gente tem uma longa experiência de mais de 40 anos, e se fizéssemos assim, e se fizéssemos assado, e vamos dando outras sugestões, até a escola formatar o seu próprio projeto. E isso é maravilhoso, porque é muito satisfatório, né? Quando as crianças começam a apaixonar pelos livros, quando as crianças começam a querer mais, aqueles 120 livros que ficarem pouco e terem que recorrer à biblioteca, aí sim a gente chega naquela história da missão, né? Estamos atingindo a formação do leitor, que no fundo é a missão da Arco-Íris, é ajudar na formação do leitor, despertar o amor pela leitura. Então essa é a missão da Arco-Íris.
E o que é bacana deste trabalho que é desenvolvido pela Arco-Íris é que não fica concentrado só na figura da Íris. Ela treina os seus vendedores para não serem apenas vendedores, mas sim divulgadores de livros. E o que faz um divulgador de livros, Íris? Então, é fundamental que os divulgadores, que também podem ser chamados de assessores, né, precisem conhecer o livro. Conhecer o livro e conhecer do nosso ramo, né? O que é que as outras editoras estão fazendo, o que é que as escolas estão fazendo, para que a gente possa dar aquele livro certo, na hora certa, para a pessoa certa, né? Uma escola que deseja estimular o gosto pela arte, por exemplo, deseja ter livros com ilustrações belíssimas, então é uma vertente. Ajudar a escola a trabalhar livros que tenham ilustrações com os mais variados tipos de arte, né? Seja aquarela, seja massinha, seja o recurso que o ilustrador usar, óleo sobre tela, por exemplo. Já tem outra escola que quer ter uma pegada mais pedagógica, quer ter a consciência de valores, né? Trabalhar valores, trabalhar a extinção, o problema da água, a extinção dos animais, né? Então, há livro para todo tipo de gosto, para todo tipo de necessidade. E a gente precisa conhecer os livros de cada editora que a gente distribui para indicar para o professor. É isso que você está procurando? É exatamente isso, ok? Então dá uma alegria muito grande quando a gente consegue mostrar, né, o livro que a pessoa espera encontrar. Mas uma outra coisa que eu quero até perguntar para a Íris é que está tudo muito bem, ela explicou muito direitinho. Todos nós já entendemos. Mas a distribuidora também seria para passar para as livrarias, né? Seria para passar para as livrarias. E, infelizmente, gente, há um bom tempo as livrarias de rua estão meio que sumindo. Temos poucas ainda pela cidade, mas como que faz? Se a distribuidora, teoricamente, seria para escolas, né, bibliotecas, mas e o comprador que quer comprar lá sozinho, ele vai ter uma livraria? Então, nos últimos 5 anos, houve de fato uma bancarrota dessas livrarias de rua. Foram fechando praticamente todas, né? E a Arco-Íris, que tinha o seu maior cliente nessas livrarias de rua, entrou numa grande crise, né? Como é que sobrevive sem uma receita como essa? E a gente então começou a se transformar, porque se a gente vendia só no atacado, o processo era assim: as livrarias mandavam um e-mail com a relação dos livros que ela desejava, tanto da Cálice, tanto da Melhoramentos, tanto da Companhia, tanto da Franco, tanto de cada editora, e o funcionário separava e quando a pessoa vinha buscar, conferia e entregava. Já uma livraria não é assim. Entra uma mãe com 2 filhos, um de 9 e outro de 11 anos, dizendo: nós queremos escolher livros. O atendimento é completamente diferente. Então a gente precisa conduzi-los até o armazém, andar no meio daqueles tanto de exposição, de livros em exposição, e orientar, e ir indicando, sugerindo, até que as crianças fiquem felizes e dizem: eu escolho esse, né? E a mãe também escolhe alguma coisa para ela também. Esse é um atendimento ao consumidor. E isso nós estamos nos adequando. E ainda tem uma nova adequação, que com a pandemia nós tivemos que fechar a loja, né? Nós ficamos 1 mês fechado, quase 2 meses fechado, e nós não estávamos preparados virtualmente para ter o nosso site de vendas. Por quê? Porque anteriormente a gente fornecia para o livreiro. Se eu vendesse direto no meu site, eu iria concorrer com o meu cliente. Então nós não vendíamos no site por isso. Mas com o fechamento da grande maioria das livrarias, nós passamos a vender pelo Instagram e pelo Zap, e estamos montando um site de venda também. Então são os novos tempos, né? Se a gente não se reinventa, a gente não se mantém vivo. E não está fácil. Eu quero aproveitar, inclusive, este momento para convidar o leitor que está nos vendo
para distribuir na sua rede social, o Instagram da Arco-Íris, que é @arcoirisdf, para que a gente não saia do mercado também, que é ameaçador. Com a situação da pandemia, é difícil a gente se manter vivo. Então nós precisamos muito que as pessoas saibam que a gente também é nós temos um atendimento de varejo e vendemos pelo Zap e pelo Instagram. Tá, você vende pelo Zap, pelo Instagram, mas só aqui para Brasília e DF, em torno? Principalmente, nós com este site novo que a gente vai colocar no ar, que é o site de vendas, aí não tem mais limite, né? Ele não está totalmente pronto, porque para implantar um acervo tão variado é demorado. Entendi. Mas com o site a gente também começa a atender para fora de Brasília. Tá, mas então, se eu não sou de Brasília, mas tenho interesse em comprar, posso comprar pelo Instagram, que era isso que eu estava querendo saber. Sim. Se eu não sou morador do Distrito Federal e entorno, porque, gente, não é apenas comprar um livro, é ter uma assessoria, ter uma ajuda. E eu falo isso diretamente para você, que é pai, que é mãe, que está nesse sistema de escola em casa. É necessário que a gente se cerque de pessoas que saibam do que estão falando, né? Então eu acho que isso daí é essencial a gente deixar isso daí bem claro, né? Porque às vezes eu moro longe de Brasília, mas eu gostaria de trocar ideias. É possível, nós fazemos fora de Brasília, nós enviamos por correio. Em Brasília nós usamos serviço de motoboy para entrega, né? Então tem a taxa de entrega, né? Mas todos os sites também têm, né? Nós fazemos isso. E você tocou num ponto que é muito importante, que é em tempo de pandemia, o interesse por livro e leitura tem crescido monstruosamente. E os pais estão se dando conta de que não tem uma biblioteca domiciliar bem montada em casa. Que é importante o enriquecimento do acervo, porque a leitura se dá pelo contato. É o acesso o ponto mais importante para despertar o amor pela leitura. Se uma casa não tem livros, é muito difícil uma criança se tornar leitora. Agora, se ela tem livros, se o pai conta história, se a mãe conta história, a avó, a madrinha, a babá, todo mundo conta história para essa criança, ele vai desenvolvendo neurologicamente suas conexões mentais, de modo que quando chegar o momento da leitura, o mundo da leitura será muito mais acessível para ele. Ler, ser alfabetizado, uma criança que já tem contato com a leitura, é completamente diferente para aquela que não tem o contato com a leitura. Veja, você coloca uma criança no colo e começa a ler para ele, e ele começa a enxergar as palavras. E ele vai familiarizando se a palavra é grande, se a palavra é pequena, se é só uma letra. E com isso o processo de alfabetização vai sendo internalizado. Quando chega o momento, ele começa a ler. Iris, gente, a Iris, ela escreveu quantos livros, Iris? São 30 livros publicados. Ela publicou 30 livros. Obviamente que, assim, em função até do nosso tempo, a gente não vai ter condições de falar de todos os livros que a Iris já escreveu e publicou. Mas eu gostaria de pedir a você que pegasse 2 livros, né? Eu gostaria até que você falasse este Passeando por Brasília, por um motivo que você falou agora e me veio a ideia. Por que este livro tem esse formato maior, esse formato grandão? Porque isso daí, gente, é importante, né? Às vezes pensa assim, tá aqui o livro. Mas por que um livro ele é assim, deste tamanho, em brochura? Por que esse daqui já é mais grossinho? Queria que você explicasse o porquê. O projeto gráfico de um livro tem tudo a ver com o que está dentro do livro. Então é muito legal quando chega na editora, que a editora lê o livro, ela já começa a imaginar quem vai ser o ilustrador. Nós estamos falando sobretudo de livros infantis. No livro adulto também tem esse processo. Se ele vai ser mais grosso, se ele vai ser mais fino, se ele vai ser quadrado, redondo, do que for, né? Então eu quis desesperadamente ter um livro redondo. Eu botei o Franco louco até que ele conseguisse fazer um livro redondo. Mas o livro redondo
não podia ser sobre um objeto quadrado, né? Obviamente. Então eu inventei um livro de bolas. E aí comecei a falar de todo tipo de bola que um professor pediu para levar para a escola. Então esse é um livro muito usado em escola por causa disso, porque o cenário se passa todo dentro de escolas. São crianças, várias crianças experimentando vários tipos de bola. Quem que fez a ilustração dele, Iris, aproveitando? É o Sami Ribeiro. Ai, maravilhoso, Sami. Parabéns, viu? E parabéns a Franco também, que topou essa ousadia. Então, o livro, um dia estava o Franco, o Jonas Ribeiro, o João Rodrigues e eu debaixo de um pé de manga lá na minha casa, conversando sobre livros, que a gente só fala disso, né? E o Franco falou, puxa, se a gente soubesse do que a criança gosta, a gente faria livros que seriam muito mais vendáveis. E eu falei, na hora, faça livros grandes. Ele falou, e será que criança gosta de livro grande? Eu falei, eu tenho certeza que ele ama criança, que criança ama livro grande. Assim como gosta de livro pequenininho, livro redondo, livros em formatos diferentes, né? Então nasceu uma coleção grande que, pega esse aqui, Ana, o de lá, esse outro, esse aí. Eu tenho 5 livros publicados nessa coleção, que são livros bem grandes, né? Que chama Verso no Universo. Esses livros, o objetivo deles é a gente trabalhar, a criança poder abraçar e ver as ilustrações bem gigantes, como essas do Bill Borges, por exemplo. Nossa, que enche a página inteira, né? Então, essa coleção virou o carro-chefe da Franco Editora. E logo depois nasceu essa segunda coleção, que chama-se Conhecendo Lugares. E como eu amo viajar e amo lugares, eu quis demais fazer um livro sobre Brasília, porque eu sou completamente apaixonada por Brasília. Então essa é a minha declaração de amor a Brasília. É a história de uma menina que é apaixonada por mapas, como eu. Na casa dela ela tem um mapa mundi, mapa do Brasil, mapa de Brasília, um globo terrestre. E ela fica horas olhando esses mapas, até que um dia ela descobre esse quadradinho aqui dentro do estado de Goiás, no Brasil. E isso é Brasília. E aí chegam 3 primos que vão vir conhecer Brasília. E ela vai mostrar a cidade para eles. O Roman Twilly foi tão feliz. Eu queria muito que o ilustrador fosse de Brasília, porque quero ver se fosse um ilustrador de fora para fazer uma tesourinha como essa, né? Ele fez exatamente a tesourinha, né? Ficou muito Aqui bom. no começo ele colocou uma zebrinha, lembra do ônibus da zebrinha? Sim. Ele usou, Ainda tem, viu? ele usou essa paleta de cores na referência ao céu, na referência aos ipês. Então ele cuidou de uma paleta em cima das cores de Brasília. Então ficou um livro muito feliz, que é muito usado. Nós não tínhamos aqui em Brasília um livro para crianças bem pequenas que apresentasse Brasília. Agora temos. Ai, que bom! Iris, eu amei esse nosso bate-papo. Eu queria que você reforçasse mais uma vez, porque depois que ela falar isso, eu vou fazer um papum com ela. Iris, você pode, por gentileza, falar mais uma vez as suas redes sociais, como que as pessoas fazem para encontrar esta preciosidade? Então, no Instagram é @arcoirisdf, no Facebook é arcoirisdf, a minha rede pessoal é Iris Borges Arco-Íris, e temos o site, né, que é www.arcoirisdf.com.br, que esse site ainda está antigo, mas é uma maneira de nos encontrar, né? Em breve ele será reformulado. E a loja física que fica na 509 Sul, né, na Asa Sul, em Brasília. Qual é o telefone? 3244-0940, e vamos deixar também no vídeo o Zap, que é usado para fazer pedidos. Agora então, gente, vamos para o nosso papum. E eu vou fazer umas perguntinhas rápidas num papum para Iris. Mas fique tranquila que não serão perguntas indiscretas. Ainda bem. Um momento. Porque esse momento está tão pleno, tão perfeito, que é o aqui e agora. Um lugar. Fernando de Noronha. Um livro para gente grande. Mulheres que correm com lobos.
Para mim é uma bíblia que fica na minha cabeceira, tem um na loja, tem um no meu quarto, outro na biblioteca. Por quê? Ela, a Clarice Píncola Estés, é psicóloga, eu também sou. Ela é apaixonada por contos de fada, eu também sou. Ela é louca por animais selvagens, como os lobos. Eu também sou encantada com os animais selvagens, com a selva mesmo, né? Com a vida natural. Então, assim, foi um livro que eu fiquei anos lendo e que agora ele faz parte de mim. Ele fica comigo o tempo todo, né? Ele é presente na minha vida o tempo todo. Eu amo livros, eu poderia citar vários, mas vou ficar com esse. Um livro para criança. Para criança não, para gente pequena. São tantos que é dificílimo falar, mas eu vou mostrar aqui, vocês vão entender que deve ser este o livro, né? A Cecília Meirelles acabou que teve 2, 4, 5 edições desse livro, ou isto ou aquilo. Esta é a primeira. Que foi pela Civilização Brasileira. Essa aqui é a segunda, que foi pela Nova Fronteira. Essa foi a terceira, também pela Nova Fronteira. Quarta e essa que veio para a Global. Então, são ilustrações belíssimas e cada um com seu formato, com capa dura, mostra uma identidade do livro, né? E eu acho que esse poema, ou isto ou aquilo, foi de uma felicidade incrível e ele me norteia. Eu não vou lê-lo todo, mas vou ler um trechinho. Pode ser? Claro. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Eu sempre achava, sabe, Ana, que a gente tinha grandes escolhas na vida que eram as coisas mais importantes. Com quem eu vou me casar, qual a grande viagem que eu vou fazer, qual o carro que eu vou comprar. Hoje eu entendo que são essas pequenas decisões que vão conduzindo a sua vida para aquele lado ou para esse. Eu pilotei um navio uma vez, um barco grande em Manaus, no Rio Amazonas. E quando eu peguei no leme, eu percebi que um menor gesto virava o barco para um lado completamente diferente daquele que a gente estava. No carro também é assim, mas no barco o movimento é muito sutil. Então eu fico pensando que nós temos que botar muito reparo no dia a dia da gente, sabe? Prestar muita atenção nas escolhas que a gente faz, nas pequenas escolhas, porque elas podem tirar o nosso barco da direção que a gente está querendo ir. Gente, que presentaço! Nossa, e para fechar este presente, a gente está aqui no mês das crianças e eu não posso deixar, né, assim, de convidar a todos vocês que estão assistindo que conheçam melhor, se você não é de Brasília, entre em contato nas redes sociais da Íris ou então visite a própria Arco-Íris, né, na 509 Sul, porque, como eu falei no início do vídeo, dar um livro a alguém é um grande elogio. E para terminar o nosso papum, eu vou pedir a você que fale uma frase e conte uma história. Então, uma frase que me comove muito é do Guimarães Rosa. É junto dos bons que a gente fica melhor. Eu amo essa frase. E a história que eu pretendo contar é uma brincadeira com as palavras. É um livro do Trava-Língua que está todo velhinho, que eu já usei tanto, da Cissa, que é A Velha Furunfunfelha. Era uma vez um caçador, furunfunfor, triunfunfor, misericuntor, que foi à caça, furunfunfaça, triunfunfaça, misericontaça. E caçou um coelho, furunfunfelho, triunfunfelho, misericuntelho. Então, pegou o bicho, furunfunficho, triunfunficho, misericonticho, e levou-o a uma velha, furunfunfelha, triunfunfelha, misericontelha, e pediu:
Velha furunfunfelha, trunfunfelha, misericuntelha. Assa-me este coelho, furunfunfelho, trunfunfelho, misericuntelho. Pois não, disse a velha furunfunfelha, trunfunfelha, misericuntelha. E pegou o coelho, furunfunfelho, trunfunfelho, misericuntelho. E assou no forno, furunfunforno, trunfunforno, misericuntorno. Mas tendo fome, furunfunfome, trunfunfome, misericuntorno, comeu o assado, furunfunfado, trunfunfato, misericuntato. Quando veio o caçador, furunfunfor, trunfunfor, misericuntor, procurar o almoço, furunfunfor, trunfunfor, misericuntor, perguntou assim: velha furunfunfelha, trunfunfelha, misericuntelha, onde está a minha caça? Furunfunfaça, trunfunfaça, misericuntaça? Oh, meu senhor, furunfunfor, trunfunfor, misericuntor, disse a velha furunfunfelha, trunfunfelha, misericuntelha, o seu coelho, furunfunfelho, trunfunfelho, misericuntelho, comeu o gato, furunfunfato, trunfunfato, misericuntato. Que danada, hein? Ai, parabéns, Iris. Iris, muito obrigada por você ter vindo, né, gravar com a gente, né, este vídeo. Tenho certeza que é um presente para cada um de vocês que está aqui assistindo. Lembrem-se, gente, o amor cura e as histórias também. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, compartilhe para mais gente. Faça os comentários, eu e a Iris vamos adorar ler. E ó, dá um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ajude para que o canal cresça e eu possa trazer mais gente tão maravilhosa quanto a Iris. Um beijo!